Bora analisar a estrutura do segundo episódio de Doctor Who. Hoje a gente vai falar sobre os atos dessa história, ou seja, a estrutura dele, mas a gente também vai comentar todos os acontecimentos nesse vídeo. O episódio começa com uma cena estilo Monstro da Semana, que é aquela coisa que tinha em Sobrenatural, em que você mostra uma cena sem o protagonista, com o antagonista daquele episódio em questão. Então a gente tem uma cena dessa, e inclusive a gente tem que mencionar como a Jinx foi maravilhosa no papel de maestro. Ela simplesmente trouxe aquela nuance que precisa ter dentro de Doctor Who, em que você tem uma comédia, você tem um drama, mas você também tem um mistério, você tem aquela coisa que você tenta entender que loucura tá rolando com aquele personagem, e isso é muito Doctor Who e ela foi maravilhosa. Inclusive esse episódio foi tão diferente do primeiro que parece que o primeiro foi só pra poder agradar a Disney, de tipo, toma, é isso que vocês queriam, e esse segundo foi pra poder dizer pros fãs, calma, tá tudo certo, a gente ainda vai seguir aquele estilo de história de antigamente. Então vamos começar falando do primeiro ato. Eu tô com o celular aqui embaixo, então se eu olhar pra baixo é por conta disso. E o primeiro ato já começa com uma cena de abertura que eu amei, porque a música de introdução da série vira uma música dentro da narrativa que tava tocando na jukebox. Isso é um som não diegético virando um som diegético. Eu simplesmente amei essa brincadeirinha minúscula que eles colocaram, mas eu achei muito legal. A gente tem como desejo inicial a Ruby querendo assistir os Beatles gravarem seu primeiro álbum, e seu incidente incitante acontece quando eles estão dentro do estúdio assistindo eles gravarem. Eles percebem que a música não tem pé nem cabeça, tem alguma coisa errada. Aqui a gente tem também um momento de debate, que é quando eles vão tentar checar se realmente alguma coisa estranha tá rolando, então eles vão ouvir outros artistas, tipo a Cilla Black, e aí eles percebem, tem um momento de decisão, que é quando o Doctor vê o jornal que acontecimentos do mundo estão mudando. Aqui ele toma a decisão de que eles têm que fazer alguma coisa quanto a isso, e a decisão é descobrir o que aconteceu e quando aconteceu. Essa decisão de entrar dentro do conflito faz eles entrarem no segundo ato. Então a gente tem a trilha de obstáculos, que eu vou até ler porque é bastante coisa. Eles começam com esse objetivo de descobrir o que aconteceu e quando aconteceu, conversam com o Paul e o John Lennon, tem um vislumbre de maestro. A gente tem mais uma explicação de Doctor Who para as pessoas que estão entrando agora, então eles falam sobre o Doctor morar com a sua neta Susan em 1963. O Doctor também leva um piano para poder tocar, que é para Ruby tocar no telhado, e isso atrai maestro para dentro da cena ali, e eles começam uma mini perseguição ali dentro, que é quando ele percebe que maestro faz parte da legião do Toymaker. E mais uma vez a gente tem um reforço até para os novos públicos, quanto para Ruby, que tudo que acontece no passado altera o futuro. A Ruby pergunta se isso não é um universo paralelo, quando o Doctor leva ela para o futuro e vê que tá tudo destruído, e não, uma coisa alterou o passado, portanto, o futuro foi alterado também. Uma observação que eu anotei aqui que a gente tem que fazer é que na cena em que o Doctor leva a Ruby pro futuro dela e vê que tá tudo destruído, novamente a gente tem ela pegando um floco de neve na mão, assim como o Doctor fez dentro da nave quando eles tiveram aquela memória do nascimento dela. Então essa questão de flocos de neve, do nascimento dela no Natal, com toda certeza a gente já percebeu que é algo muito poderoso, mas o que a gente ainda não sabe, a gente já conversa mais sobre isso quando a gente falar sobre a batalha final. E aí a gente entra no midpoint. O maestro aparece ali naquele futuro, começa a contar sua origem, e aqui o Doctor descobre seu novo objetivo. Afinal de contas, o midpoint, que é a estrutura da história, é o momento que surge uma nova estratégia, um novo objetivo. Aqui ele descobre que a forma de banir o maestro é tocando um acorde específico. Então surgiu esse novo objetivo. Eles iniciam suas tentativas de encontrar esse acorde, mas eles já são diretamente jogados para a provação, que é a batalha final do segundo ato, e de repente a Ruby tá presa e começa a cantar. Ela começa a cantar uma música de Natal, neve começa a cair, e a gente ouve falar sobre uma entidade chamada O Mais Velho, alguém da legião do Toymaker, e fica tentando entender por que essa entidade estaria no nascimento da Ruby, qual seria a motivação dela estar lá. Eles acabam terminando a batalha, e quem salva o dia são os Beatles, e aí a gente entra no terceiro ato, que aqui sim alguma coisa estranha rolou. A resolução dessa história é quando todo mundo começa a dançar, tem um plot twist que o Doctor até pisca pra tela, e eles começam a dançar twist. É uma cena um tanto quanto fora da caixa, porque por um segundo você acha que aquilo dali não é real, tem água nos corredores, tem confete nos corredores, o prenúncio, né, que é o prelúdio, o Harbinger, que é aquela criança que apareceu no comecinho do episódio, aparece novamente assistindo essa cena,
E tudo acaba como sendo real, eles saindo de dentro do estúdio com os dançarinos e começam a ir pra Tardes quando eles percebem que a faixa de pedestres é um piano agora. Então assim, são coisas que realmente quebram um pouco a realidade, e o Doctor parece não ter notado isso, o que dá a entender que, com tantas entidades vindas desse outro universo com outras regras, podem sim estar alterando as regras desse universo daqui do Doctor, e ele não notou isso ainda. E talvez a Ruby tenha alguma coisa a ver com isso, já que ela liberou, de certa forma, um certo poder que estava guardado nela, e agora essa coisa meio sem explicação aconteceu. Então talvez esse universo esteja se quebrando e tenha um outro universo com outras regras vazando para dentro dele. É assim que essas outras entidades estão entrando. Enfim, por enquanto é essa teoria, a gente ainda não sabe muita coisa. Hoje ou amanhã, não sei quando que esse vídeo vai sair, mas já tem o terceiro episódio, então a gente já vai comentar sobre isso. Mas por enquanto, coloca aqui nos comentários o que você tá achando e se você tem alguma teoria. Por enquanto é isso e eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais!